Estamos iniciando um programa de saúde denominado Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. E esta é a TV O Estado do portal OE10. Hoje nós temos como entrevistado o Dr. Délcio Gonçalves da Silva Júnior. Dr. Délcio é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Mato Grosso do Sul. Eu o convidei para conversarmos sobre as questões da cardiologia. Sendo o Dr. Délcio cardiologista, ele tem também a sua formação em São José do Rio Preto, em clínica médica e posteriormente em cardiologia na mesma cidade, no hospital de base. Dr. Délcio, inicialmente agradecer a sua boa vontade pelos vários contatos que tivemos de estar aqui conosco para esta gravação. E claro que cardiologia é um tema que atrai muito as pessoas. E quando a gente fala em sociedade, a gente fala visando a melhora dos seus componentes. Muitos que estão nos assistindo certamente estão falando assim, mas é a sociedade de uma maneira geral ou é a sociedade de cardiologia? As duas sociedades, né? Sempre que nós nos unimos em sociedade, o objetivo é aprimoramento. E aqui, dando a palavra ao Dr. Délcio, eu quero perguntar para ele, depois das apresentações, naturalmente, que ele vai complementar, né? Perguntar para ele o que a Sociedade de Cardiologia tem feito em Mato Grosso do Sul, Dr. Délcio. Doutor Ovando, é um prazer estar aqui, é uma honra. Quero agradecer o convite e dizer que é uma felicidade que a gente está recebendo esse convite para poder, de fato, contribuir, como você disse, com a sociedade. É o nosso papel, como médico, como profissional e como representante de uma entidade que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. De fato, um dos papéis da sociedade é devolver para a população as coisas que nos são técnicas. É um dos papéis dela, atuar na educação das pessoas, oferecer recursos para que elas possam seguir melhor os cuidados de saúde. Mas dentro das suas metas, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, está também a defesa do profissional cardiologista, aprimoramento do profissional cardiologista do ponto de vista técnico, formar educação continuada e publicações científicas. Tá certo. Além de um congraçamento, né, que normalmente acontece nos congressos, mas sempre com o objetivo de aprimoramento. Sem dúvida. Né? Doutor Délcio, a gente tem visto que a Sociedade de Cardiologia ela é bastante atuante, é uma das melhores sociedades que existe, né? Não é porque a gente pertence, eu sendo cardiologista também, pertence à sociedade, e de uma maneira geral tem sempre focos em determinadas situações, né? Qual tem sido atualmente o foco da sociedade em termos de doenças, prevenção? Bom, prevenção envolve algumas doenças mais ou menos consideradas clássicas para a população entender. As mais prevalentes, que são a hipertensão, colesterol alto, a obesidade e o diabetes, estão na bola da vez ultimamente. Mas também o combate ao tabagismo e etc. De fato, a Sociedade de Cardiologia, a mais antiga do país, há muito tempo vem buscando prevenir as pessoas da ocorrência dessas doenças. Isso passa por uma série de fatores, entre eles o conhecimento do que se trata as doenças. O problema é que conhecer não basta. Não explica mudança de comportamento. As pessoas até conhecem, mas aplicar que talvez seja o mais complicado. É importante que o cardiologista saiba o que fazer, oriente e convença as pessoas a fazer. E acho que é aí que está a nossa dificuldade principal. Vocês estão vendo, né, pela explicação do Dr. Délcio, presidente da Sociedade de Cardiologia do Mato Grosso do Sul, que só saber não faz a diferença em termos práticos, né? E a gente sabe disso, você que está ouvindo sabe disso. Muitas vezes nós sabemos bastante, nós somos instruídos, né?
E a questão de mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, a revista Exame publicou uma estatística falando sobre os acontecimentos cardiovasculares, ou seja, os eventos cardiovasculares dos executivos. Quando a gente fala executivo, geralmente são pessoas de bom nível. E grande parte deles, ainda jovens, tinham uma série de problemas cardiovasculares. Então a gente acredita que eles saibam como evitar, têm informação, têm acesso a boa informação. Isso a gente vê na prática, no consultório, doutor Delcio. O pessoal sabe, doutor, eu já sei, né? Mas e por que você não está fazendo? O que a gente poderia, na sociedade, ou mesmo como médico, relação médico-paciente, ou até numa estratégia diferente, fazer para que a gente pudesse ter reduzido? Porque parou, né? Chegou num ponto, as doenças cardiovasculares pararam e não tem reduzido. E a gente vê, está havendo um recrudescimento, inclusive recentemente, eu fiquei sabendo de um indivíduo de 62 anos, morte súbita, porque era diabético e teve uma infecção, um trauma. E um jovem de 38 anos, recentemente também teve morte súbita. É muito estranho isso, diante de todo o conhecimento que a gente tem. O que fazer, doutor Delcio? Acho que sugestão. Esse é um desafio imenso, né, doutor Armando? Acho que várias coisas contemplam contra a fisiologia e o ser humano. Eu acho que são vários pontos para se tocar. Primeiro, como o senhor disse, o executivo tem conhecimento, tem acesso ao conhecimento. Uma coisa é nós sabermos que nós devemos nos alimentarmos corretamente. Outra coisa é você ter acesso a isso. Então, se a gente puder fazer uma comparação bem simples, uma pessoa que trabalha como um funcionário que pega sua condução pública tem que sair, portanto, mais cedo que um executivo. E, obviamente, ele vai se alimentar de alimentos que são mais práticos e mais acessíveis. Normalmente são as comidas industrializadas. Ele não vai, provavelmente, ter tido tempo para fazer um supermercado mais adequado, com frutas, etc., que costumam dar um pouquinho mais de trabalho no seu processamento. Essa pessoa vai se deslocar até o trabalho de ônibus, trabalhar o dia todo, voltar até o trabalho de casa, e isso toma um tempo maior que o executivo tem como chegar mais rápido e, portanto, ele teria mais tempo para fazer atividade física, preparar seu alimento com mais qualidade. Então, o senhor falou uma coisa importante, essa questão da alimentação, né? É importante a gente entender que a alimentação faz a diferença, isso desde a época de Hipócrates. Sim. Mas nós estamos terminando o primeiro bloco, e isso aí vai suscitar uma discussão muito boa no segundo bloco. Você não sai daí, aguarde que nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje entrevistando o Dr. Delcio Gonçalves da Silva Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Mato Grosso do Sul. E no fim do primeiro bloco, ele terminou falando sobre a importância da dieta. Dr. Delcio, recentemente nós vimos o governo americano se manifestando sobre a questão já bastante conhecida do colesterol. E grande parte da população tem ideia, e eu também acredito nisso, que o aumento do colesterol sanguíneo está na dependência da ingesta. Mas esse pessoal lá nos Estados Unidos, que tem uma pesquisa bastante evoluída, chegou à conclusão que não faz muita diferença. Como é que está a Sociedade de Cardiologia Mato Grosso do Sul brasileira em relação a essa orientação à população? Esse é um assunto que chama bastante a atenção das pessoas, é um dilema constante, até estranha voltarmos a questionar o papel do colesterol como causador de doença. Para nós isso já é uma coisa cristalizada, ou seja, para nós temos certeza que o colesterol de fato é um causador de aterosclerose e de eventos cardiovasculares, está vastamente publicado e provado por várias metodologias. De fato, em 2015, a recomendação americana, mas houve talvez um pequeno erro, eu acabei de ler um editorial recente sobre isso, da interpretação de como a mídia lançou isso para o público. Houve um questionamento de que o colesterol, as gorduras saturadas, são deletérias.
e que a ingesta dessas gorduras saturadas tem uma contribuição, sim, no valor do colesterol do sangue. Mas não só isso. Existem outros fatores na nossa fisiologia que podem fazer o colesterol ficar mais alto ou mais baixo. Esse mesmo documento do americano que disse uma contribuição parcial da dieta do colesterol rica em gorduras saturadas, recomenda no seu final que as dietas devem ser pobres em gorduras saturadas. Ou seja, o próprio documento, na sua conclusão, diz: coma pouca gordura saturada. Isso pode te causar problemas. Como ingerir gordura saturada é que vem sendo colocado. Agora, existe uma série de confusões de outros profissionais questionando o papel do colesterol como causador de evento. Aí fica um pouco difícil de discutir. É verdade. Vocês veem que não é fácil o assunto, mas até que isso fique muito claro, não exagere na gordura saturada. O que é gordura saturada? É aquela gordura dura, aquela que escorre assim do churrasco, que você está acostumado a providenciar no fim de semana para os amigos, né? Então aquela gordura dura é a gordura saturada. Não ingira essa gordura em excesso. Nós precisamos de gordura. Doutor Décio, eu sempre questionei na condição de clínica e cardiologista, é porque os laboratórios a gente tem que aceitar, e nós não vivemos sem os laboratórios, no sentido de prescrever aquilo que os laboratórios pesquisam e estudam e colocam no mercado. Mas, claro, né, ser humano é ambicioso, tem olho grande, como diz a coisa, quer ganhar bastante. E quando os trabalhos sobre colesterol começaram, eles começaram num patamar de 250, depois baixou para 220, depois baixou para 200, aí o pessoal baixou para 200, chegou no LDL, que era 160, e hoje já se discute LDL de 50, né? Mostrando, LDL é o colesterol ruim, que você já está acostumado a ouvir e ver, né? E a gente sabe que depois de reduções excessivas, o benefício é muito pequeno. E eu sempre disse que colesterol não é problema, né? Não estou contradizendo o que o Dr. Delcio disse. É que colesterol é indicativo de problema. Até porque 70% do nosso colesterol circulante é sintetizado no fígado. E aí a pergunta é, mas escuta, doutor, por que sintetiza colesterol então? É porque nós somos colesterol. As nossas células têm colesterol na membrana e quando começa a ser destruída, né, aí nós começamos a ter problemas. Porque o fígado manda aumentar. E a hora que ela começa a ser destruída, significa que você está sob tensão e estresse. A coisa está ruim para você. Tem que dar um jeito. Então é um indicativo. O senhor concorda com isso? Parcialmente. Eu acho isso é verdade. A fisiologia de fato é essa, é compensatória. A absorção e a produção, elas são vias que são autocompensatórias. Se uma diminui, a outra aumenta. De fato, a maior parte do colesterol vem da produção interna. Mas a gente precisa trabalhar na medicina, ela é assim, uma ciência, e como ciência tem a hipótese geradora de uma pergunta que pode ser colocada em ação, ou seja, ela precisa ser provada. Nem toda hipótese vira uma prova, uma comprovação. Existem muitas hipóteses, são importantes. Eu acho que a cardiologia é a especialidade que mais absorve novas hipóteses. A gente muda constantemente os nossos conceitos. O cardiologista é extremamente receptivo. Ele está acostumado a aderir novas... Exatamente. Porém, a metodologia científica atual, veja, nós temos hoje um painel europeu publicado deste ano, em março de 2017. Ele fez uma revisão muito interessante sobre o papel do LDL como causador de doença. Nós temos hoje, desde a época de Framingham, quando começou essa história, 240, que o senhor citou aí como colesterol causador de evento, e esse foi um estudo publicado pelo governo e não pela indústria, lá os conceitos de Framingham, mostraram que nós temos volta de 200 mil estudos com colesterol. São praticamente, nesses anos todos, são praticamente 20 milhões de pacientes ano acompanhado com todos os tipos de questões sobre o colesterol. Metodologia mendeliana, ou seja, escolha de randomização, duplo cego, corte, são vários tipos de desenhos em países diferentes, com
ideologia capitalista, socialista, Ásia, Europa, ou seja, nessa história toda de desenvolvimento, claro que tem um fundo industrial, tem o recurso, claro que tem, isso a gente não pode ser ingênuo a esse ponto. Porém, na medicina, que é uma ciência, a cardiologia que incorpora a tecnologia científica, a vasta publicação mostrando que quanto mais baixo, menos evento. Agora, não são todos os pacientes que precisam ter esse valor de colesterol tão baixo aí de fato. Alguns precisam. Vocês viram, o doutor Délcio falou sobre Framingham, né? Talvez seja um nome diferente para você. Framingham é uma cidade do estado de Massachusetts, onde em 1948 começou um estudo de acompanhamento da população e persiste até hoje, principalmente para eventos cardiovasculares. E o que tem por trás disso? Você vê, uma coisa séria. 48 são praticamente 68, 69 anos já em estudo. Então isso é muito importante e isso tem um peso. Nós vamos continuar conversando sobre colesterol e logo no segundo bloco sobre pressão alta. Você não sai daí que a conversa está interessante. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Mais Saúde e hoje entrevistando o Dr. Délcio Gonçalves da Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Regional Mato Grosso do Sul, e falávamos no último bloco sobre a questão do colesterol, que você deve estar muito preocupado e atento a esse assunto. O Dr. Délcio chamou a atenção para a importância do aspecto científico. Quer dizer, ciência é aquilo que você tem a hipótese, você confirma e tem um estudo estatístico dizendo isso aqui vai ser levado em conta ou não. E na cardiologia isso é muito importante porque nós levamos em conta as nossas ações e mudanças médicas, científicas estão fundamentadas nesses estudos. E recentemente houve aí um alto e baixo, e claro que ainda vai levar tempo para se confirmar o que foi estabelecido, que colesterol não dá problema, mas você não exagere naquele churrasco gorduroso de fim de semana até que a gente tenha essa comprovação. Mas, doutor Délcio, a questão do colesterol, né, é um fator de risco. Né? E, claro, e hoje o pessoal está orientando assim, olha, conversa com o seu médico sobre a importância de tomar mais remédio, menos remédio. Na verdade, o colesterol sozinho não faz muita diferença. Como a gente fez o alerta, é importante que você entenda que o que é estabelecido é que colesterol lesa a parede do vaso, porque ele aumenta a viscosidade e aumentando a viscosidade do sangue ele faz uma escarificação. Essa escarificação é como se fosse o buraco no asfalto. Você está bem familiarizado com o buraco no asfalto. Vem a chuva, vem o pneu, vem um atrito e vai lesando. Né? E isso acontece dentro de você, dentro da sua artéria. Então se o colesterol está alto, a viscosidade aumenta, se o coração bomba o sangue sob pressão aumentada, ele vai lesando e vai ferindo. Seria mais grave se tivesse uma pressão alta ou um coração com... Sem dúvida, muito bem lembrado. As pessoas que defendem o colesterol não alto como não sendo importante dizem a maior parte das pessoas infartam com colesterol não alto. É claro, não é só o colesterol que causa uma doença vascular. Como o senhor lembrou, a hipertensão é o fator talvez mais prevalente, mais comum na população que causa dano vascular. Junto com o colesterol, não precisa estar muito alto para isso acontecer. Precisa ficar claro que quanto mais alto o colesterol, maior lesão vascular. Quanto mais baixo, menor lesão vascular. Esse é um outro assunto que nós podemos levar. Mas a hipertensão, o cigarro, o sedentarismo, são situações que aumentam a chance do vaso se machucar com qualquer nível de colesterol. Pior se ele estiver alto. A hipertensão hoje, eu sei que o senhor tem um trabalho sobre isso aqui na cidade, muito bom, mostrando que a nossa prevalência de hipertensão é uma das mais altas do país. 40% de pacientes hipertensos. 41,4% a gente conseguiu. Então, quase a metade das pessoas no estado estão com a pressão acima do valor. E isso aumenta muito a chance delas terem doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo. Então, acho que não basta atacarmos um fator de risco. Todos têm que estar bem equilibrados, como o senhor muito bem lembrou. Nós criamos um outro problema para você que está nos ouvindo. Agora você também vai ficar mais preocupado, mas é importante, porque se você não sente nada, não quer dizer que o problema não exista. Doutor Délcio, é comum a gente chegar, abordar o paciente, ou o paciente chegar no consultório
Doutor, eu vim aqui porque minha pressão está alta. Passando lá na rua, alguém viu a pressão e estava alta. O senhor tem pego esses casos assim? E como é que tem sido a orientação do nosso telespectador? De fato, a hipertensão é uma doença silenciosa, esse que é o problema. Muitas vezes o primeiro sintoma da hipertensão é morte, ou é um derrame, um AVC, um infarto. Então, é preciso que as pessoas conheçam a sua pressão. E para isso precisa aferir. Então, tendo a oportunidade, hoje não está tão difícil de você ter um aparelho de pressão em casa. A maioria das pessoas tem, né? E dá para aferir direito a pressão e ter o conhecimento do seu valor da pressão, que o normal é 12/8. É hipertenso acima de 14/9 ou 14/9. Entre esse meio de 12/8 e 14/9 vai depender da situação da pessoa para ela ser considerada ou não portadora de hipertensão. Esse é um dado importante que você está vendo, né? Agora, doutor Delcio, o que fazer para manter a pressão mais baixa, né? O senhor falou sobre os fatores de risco, tabagismo, sedentarismo, colesterol. Quando fala fator de risco, talvez você tenha assim, uma certa dificuldade em entender. O que é risco é aquilo que agrava, que predispõe à doença do vaso. O vaso é essa estrutura que leva o sangue para todo o organismo. Portanto, é o cano da vida. O sangue é vida e o condutor é o elemento fundamental, porque sem vaso o sangue não chega. E fator de risco ameaça esse vaso, vai lesando, vai cicatrizando, vai entupindo. O que o hipertenso deve, ou pelo menos evitar ser hipertenso? O que tem que ser feito? Acaba sempre chegando no mesmo ponto, é um estilo de vida mais adequado, né? Eu acho que a nossa fisiologia não foi preparada para a tecnologia que nós temos. Então a gente se alimenta muito facilmente, de maneira muito calórica. Come muito. Come muito e é muito fácil comer. Antigamente nós teríamos que ir à padaria, agora você aperta o botão no telefone e a padaria vem até você. Isso já é um problema sério. Não se movimenta mais, tudo é controle remoto, enfim. E o estresse é muito grande. Então as pessoas têm uma fisiologia que da época das cavernas se alimentava a cada 3 dias e caminhava 40, 50 km por dia. Não tinha jeito de engordar, não dava. De subir pressão. Hoje, e não tinha sal também. Não tinha sal. Então hoje está um pouco diferente. Então a gente precisa adequar a nossa fisiologia ao estilo de vida atual. Então, se alimentar com bastante verduras e frutas, comer pouca gordura saturada, tem um número para isso, 10, 20% das calorias totais. Gordura saturada é a gordura que mais aumenta o colesterol. Muito pouco sal, 4, 6 gramas por dia, que daria uma tampinha daquela de... Lembrando que um pão francês tem 1 grama de sal, né? Então, veja, fácil comer sal. Os embutidos e as comidas processadas têm muito sal e muita gordura de uma maneira geral. Procurar se movimentar o máximo possível, e aí eu sou especialista nisso, não precisa de grandes esforços para a gente ter benefício com a atividade física. Pequenos níveis de atividade diária já tem algum benefício. Então, eu acho que por não fumar e procurar ter algum lazer e alguma forma de a gente liberar o estresse, eu acho que não é tão difícil. Sem dúvida. Vocês viram a observação simples, porém desafiadora. Não é fácil fazer exatamente isso que o Dr. Delcio falou, mas esse é o caminho. Esse é a vereda da saúde cardiovascular, que você precisa abraçar. E principalmente em relação a 2 coisas fundamentais. Uma terceira que depende um pouco mais, mas você deve... Cigarro de jeito nenhum, o homem não precisa de cigarro. E sal, só o necessário. Pouquinha coisa de sal. Oportunamente nós vamos falar sobre quanto de sal é necessário. Dr. Delcio, eu quero agradecer a sua presença aqui e quero deixar a palavra final para o senhor fazer um comentário sobre a importância da sociedade, a importância dessas normas que o senhor estabeleceu aqui. Novamente agradeço a oportunidade, um grande prazer e alegria estar aqui. Ilustre pessoa, grande idealizador de tantas as coisas que nós fazemos no Estado, a gente continua e temos o prazer de continuar o que o senhor já fez com o ex-presidente da sociedade, que também já foi. A sociedade tem um papel importante de defesa profissional, aprimoramento técnico, mas também de orientação à população. E nós temos buscado isso de uma maneira bastante atuante, inclusive aproveitando esta oportunidade aqui. Muito obrigado, estamos à disposição de todos que precisarem. Eu que agradeço, Lourenço. Muito obrigado. Nós vamos convidá-lo para outras oportunidades. E você que nos prestigiou até aqui, muito obrigado e continue sempre conosco
da TV O Estado, portal OE10.